Sejam muito bem-vindos ao IBDA Podcast. Hoje nós temos uma alegria imensa de receber o professor Júlio Esteves, que, tradição do direito administrativo mineiro, ocupa espaço em todo o Brasil. Professor Júlio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Raquel. Uma honra, viu? Uma alegria estar participando desse seu projeto, né? E não só porque está ligado ao IBDA, mas também ao seu pé na estrada, né? Que a gente admira tanto. Então, é como eu já te falei nas nossas conversas, estou muito honrado mesmo. Comemorar 50 anos do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo é uma imensa alegria. Com certeza, com certeza. Para a gente que já está nisso há muito tempo e viu a coisa crescer, né? Conheceu os professores antigos que deram origem, né? Que estavam lá no início da ideia, é muito gratificante. E ver agora uma presidente mineira, né? Nossa querida amiga Cristiana Fortini, levando à frente essa bandeira do IBDA, assim como presidi o INDA com muita honra, porque, na verdade, levar à frente um legado que tem muita gente importante lá atrás, né? Basta a gente pensar no professor Paulo Neves de Carvalho, né? Que, assim como eu, você admira tanto. Então, é muito honroso, é muito gratificante, traz muita alegria e, pelo que eu estou sabendo, vai ser um evento, assim, mega, né? Um sucesso já garantido, como tem sido os últimos, né? Então, fico muito feliz com isso, como alguém que estuda direito administrativo, né? Fico muito feliz com isso. Eu falo que a honra de recebermos em Minas Gerais, claro, no 39º Congresso, o país inteiro. Conta pra gente algo que seja de uma memória, de uma experiência, do primeiro congresso, ou de algo que você tem experimentado como palestrante. Nós já fizemos oficinas sobre pareceres juntos. Verdade. Conta pra gente algo dessa memória. As minhas primeiras participações no IBDA, na verdade, coincidiram com as minhas primeiras participações em congresso. Aqui em Minas a gente já participava, mas eu tive a honra de ser convidado, principalmente, agora não estou me lembrando o nome, mas tinha um diretor daquela NDJ, lembra da NDJ? E ele começou a me convidar, não sei, por influência de alguém, acho que por influência do Carlos Mota, professor Carlos Mota. E eu comecei a ir para eventos nacionais. Então, eu me vi um dia em Recife, sentado do lado da professora Maria Silvia, o primeiro contato que eu tive com ela. Gente, aquilo é alguma coisa assim, de ao mesmo tempo fazer a gente tremer, né, e explodir de emoção, de alegria. Eu lembro que nesse congresso, já que você está falando, né, de uma memória, assim, nesse congresso, no Recife, depois de participar com ela na mesa, e ela foi muito gentil, muito acolhedora, eu tinha ido com um amigo, um colega da Assembleia, que foi fazer o congresso, e aí, não sei se no dia seguinte ou 2 dias depois, a gente estava andando na praia, sabe? E aí chegou uma pessoa e começou a andar com a gente, conversar, era o ministro Aires, Aires Brito, imagina. E não era ministro ainda naquela época, né? Mas eu conversando com o Aires Brito, andando na praia assim, depois vendo ele, né, ingressar no Supremo. Enfim, tem essas histórias assim que marcam a gente, né? É a história de receber o bastão e passar o bastão. Sim, verdade. Essa coisa intergeracional que nos alimentou e que hoje nos permite alimentar. Esse ano de 2025, qual é o tema do painel que você terá a oportunidade de integrar? Sim. Nós vamos participar de um debate, eu acho que tem vários formatos, né, que estão sendo planejados, e, no meu caso, um debate sobre o ensino jurídico. Eu fiquei muito feliz até com isso, porque, é claro, gostaria de falar de um tema específico do direito administrativo, tem alguns temas que me são muito caros, servidor público como você, eu sou apaixonado, mas a Cristiana, acho que ela mesmo me colocou numa mesa em que se debate o ensino jurídico. Fiquei muito feliz, porque é uma novidade e porque é alguma coisa muito cara, muito próxima a mim, né? Tem 38 anos que eu dou aula, a gente vivencia não só as coisas boas, mas também as amarguras, né, de ver o ensino, eu imagino hoje um pouco decadente, né?
E, nesse sentido, quero me preparar bem, sabe, para fazer um debate de alto nível, para quem sabe dali a gente tirar alguma ideia, né, que possa trazer melhorias para o ensino jurídico no Brasil. Um traço que chama muita atenção na sua trajetória é que você une dois aspectos que eu considero fundamentais: a experiência no serviço público e a experiência na academia como professor. Como é que esses trabalhos conversam? O que o procurador leva para a sala de aula e o que o professor levou para o dia a dia do procurador? Isso, na verdade, eu acho que sempre me deu muita munição, sabe? Ou seja, a gente estava falando há pouco de aposentadoria, eu fiquei 39 anos e alguns meses no serviço público. Então, antes de ser procurador, já era funcionário, né? E quando, né, depois de formado, eu fui fazer o mestrado e me interessei pelo magistério, com toda certeza isso só foi possível, e eu vou ser assim meio... vai faltar um pouquinho a modéstia, mas eu me considero um bom professor, porque eu gosto de fazer isso, basicamente por isso. Então, eu olho para trás e vejo que o serviço público, a advocacia pública, funcionou como um laboratório que permanentemente gerou ideias, casos, exemplos, né? Ou seja, que fomentou a minha vida de professor o tempo todo. Tem professor que é só teórico, que não tem essa experiência, mas no meu caso, especificamente, acho que eu não conseguiria. Eu não conseguiria, Raquel, trazer os exemplos e entender assim com mais clareza e tentar passar para os alunos se não fosse a vida prática, se não fosse a nossa advocacia pública, se não fosse as questões que o serviço público traz, não é? E isso, de alguma forma, ficou ainda mais nítido para mim quando eu fui para o Executivo. Porque, na verdade, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público brincam de administração pública, né? A administração pública está mesmo no Executivo, você sabe disso, os problemas são exponencialmente maiores, né? Eu fui mais de 30 anos procurador da Assembleia, mas ser procurador do Estado é que eu acho que é pegar o touro pelo chifre, sabe? E, então, nesse sentido, te admiro muito. Foi possível ver, seja como secretário ou adjunto, que eu tive a oportunidade de ser no governo do Augusto Anastasia, né? Depois como controlador geral, a gente vê o tamanho da administração e o tamanho do problema que isso envolve, né? Então, sempre foi muito rico para mim. Foi, como eu te falei, um laboratório que eu permanentemente levei para a sala de aula. Pensando na turma jovem que chega, eu brinco, gente, a nova geração chega forte. Se a gente puder partilhar os riscos, os principais desafios, o que você consegue vislumbrar no Executivo, numa advocacia pública do Legislativo e no magistério do direito administrativo? Pois é, eu acho que a gente vive um pouco uma crise de confiabilidade, de legitimidade, né? Se você pensar, a população não tem assim uma crença muito firme nos nossos representantes, né? E isso, de algum modo, se reflete no dia a dia da administração, né? Com uma certa desvalorização do agente público em geral, não estou falando só do servidor, né? Então, acho que esse é um desafio. Sem falar nessas rupturas que a sociedade sofre, a tal da inteligência artificial, que eu não tenho nem ideia do que seja, mas acho super bacana, né? Isso para o direito é muito desafiador, né? Eu tenho lido uma das profissões, ou uma área, né, profissional, que provavelmente será muito impactada, no sentido até mesmo de substituição, é o direito, né? Porque você pode ter um juiz da inteligência artificial, não precisa necessariamente ser alguém de carne e osso, né? E assim como o trabalho do advogado. Então, acho que tem um desafio grande de tornar a advocacia, e eu estou falando da pública, da liberal, mais criativa, sabe? De trazer inovações que decorrem mesmo da sensibilidade humana, porque isso não vai ter IA que substitua, né? Então, acho que é isso. Eu costumo dizer que é muito importante que quem agora entra no mercado de trabalho tenha o
cuidado de não se especializar em fazer algo que seja repetitivo e que possa ser substituído por algum tipo de algoritmo. Sim. Eu, para o estagiário, chego e falo assim, doutor, eu quero um modelo. Eu falo, amor, se fosse para eu te dar o modelo, eu usaria a automação já disponível em qualquer escritório. Que é muito mais rápida. Faça o que o computador não é capaz de fazer. Faça o que a automação não é capaz de fazer. Eu acho que você fez isso muito bem num artigo de 2019, em que você trabalhou os limites do poder normativo dos tribunais de contas. E criticou algo que, quando você começou, tudo era mato. Naquela época não era tão comum, embora hoje seja, que é a prática de cortes de contas criarem direitos, obrigações, sem necessariamente um respaldo legal específico. Na sua visão, quais são os riscos desse tipo de atuação, que a gente pode dizer que é uma atuação normativa excessiva? Sim, sim. E o que isso representa, considerando o equilíbrio dos poderes, que é outro aspecto em crise contemporaneamente? Sim. Antes de mais nada, é engraçado você falar de tudo era mato, porque quando eu fiz o meu primeiro concurso para a Assembleia Legislativa, e eu era redator, ali onde está a Assembleia Legislativa só tinha mato. Tinha a igreja, já existia ali na praça, acho que o Banco Central estava em construção, mas o resto era mato. Ali eram vários lotes vazios, porque originalmente aquela região é que seria o campus da Universidade Federal. Ali e o como é que chama ali, a Vila Paris, a parte ali. Por isso que a faculdade... Para quem é de fora de Belo Horizonte, é o local hoje onde é a Praça da Assembleia. A Praça da Assembleia. Um dos locais mais urbanizados da cidade de Belo Horizonte. Super valorizado, né? Muito. Mas tinha esse plano de fazer o campus ali. E tanto que faculdade de odontologia, faculdade de farmácia, por ali, né? Então, mas depois mudou-se o plano e a UFMG foi, né, lá para o campus da Pampulha, do São Luís. Então era muito lote vazio, era muito mato. Eu lembro que eu tinha um Fiat 147, estacionava onde queria, qualquer lugar, punha perto de uma moita, assim, sabe? É impressionante como é que mudou, né? Raquel, eu escrevi esse artigo, até com a colaboração de uma aluna, em função de um caso concreto. O presidente da Assembleia mandou lá para a Procuradoria uma requisição do presidente do Tribunal de Contas, determinando com prazo que fossem mandados alguns dados, sabe? E assim, tudo bem, o tribunal tem que ter sua autoridade, mas o que me passou pela cabeça foi o seguinte: de onde que vem a fundamentação para esse pedido? E esse prazo, e essa constância, vai ter que mandar assim, assado, todo mês, com aquelas características, de onde que surgiu isso, não é? E aí a gente chega num ponto que é fundamental no próprio Estado Democrático de Direito, né? Que é a ideia da separação dos poderes, que é o princípio da autonomia de ação. Não é à toa que vem no inciso 2º do nosso artigo 5º a previsão de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? Isso está no cerne mesmo do Estado Democrático de Direito, e é o que, desde o liberalismo, né, com os aperfeiçoamentos que isso foi, né, ajuntando a ideia original, está na noção fundamental de que cada indivíduo faça as regras, desde que elas estejam dentro dos limites da lei, não é? Mas a autonomia de vontade, uma garantia mesmo, em frente ao Estado, quer dizer que, a não ser a lei, ninguém mais pode criar direitos e obrigações, ninguém pode inovar a ordem jurídica, né? Então, é o que você comentou. Eu acho que a gente vive um momento, talvez por aquilo que a gente falou há pouco, um certo desprestígio, que no legislativo é ainda mais forte, né? A gente sente de maneira mais forte, e outros poderes, outros órgãos constitucionais ocupando esse espaço, né? Mas ocupar esse espaço não pode acontecer. Isso, na verdade, é uma inversão, isso, na verdade, é uma afronta aos nossos princípios básicos de modelo de Estado democrático, né? E a gente vê isso muito, fala-se principalmente em relação ao Supremo, legislando, né? Ninguém elegeu nenhum daqueles ministros para legislar, para falar em nome da população, e sim para aplicar o direito, né?
E isso, naquele caso concreto, eu constatei que estava existindo quando o Tribunal de Contas, sem nenhum fundamento legal, estabelecia uma normatização que atingia o judiciário, que atingia o poder legislativo e, indiretamente, atinge o indivíduo também, porque a exigência estava relacionada com informações sobre a vida do funcionário, do ponto de vista de remuneração e tudo mais, né? Ou seja, não é só... Eu não estava ali tratando só de uma briga entre autoridades, né? De um poder e de um órgão constitucional autônomo, como é o Tribunal de Contas. Eu estava falando de exercício do poder, como deve ser feito. Então, cheguei à conclusão que falecia poder ao presidente do tribunal para fazer aquela exigência, e aí a gente divagou um pouquinho sobre esses limites, que, como você disse, hoje têm sido ultrapassados assim, meio na cara dura, para usar uma expressão, né, popular. E é claro que a gente teve uma mudança ao longo da evolução da administração, como, por exemplo, as agências reguladoras, né, que foram criadas para ter um papel normatizador mais relevante, por isso agências reguladoras, mas isso tem um limite da autonomia de ação, da reserva legal. Legalidade e reserva legal podem não ser mais absolutas, e não são. E não né? são. A gente trabalha com reserva legal relativa hoje de uma forma muito clara. Mas até quando e até onde permitir que a inovação primária não esteja na lei e extrair de princípios força coercitiva na realidade, aí já é outra história, né, Júlio? É outra história, e muito complicada. Eu acho que, na verdade, Raquel, talvez você concorde comigo, se a gente pudesse falar de uma fase nova do direito, de uma grande mudança que nós estamos passando, né? E o direito muda, assim, envolvendo décadas, né? Mas algo que nos pegou, a sua geração, a minha, foi exatamente a valorização dos princípios, o reconhecimento dos princípios como normas, né? Isso é muito bom, porque nos tira da legalidade estrita, né? Do positivismo, mas tem que ter muito cuidado com isso, né? O professor Carlos Ari Sundfeld, que você conhece, gosta como eu, ele fala disso, ele faz essa crítica. O direito não pode virar uma geleia geral, né? Porque princípio é valor. E, em cima do valor, eu posso construir qualquer decisão, sabe? Então, é preciso de parcimônia, é preciso de muito cuidado. Acho importantíssimo o reconhecimento dos princípios, porque princípios são eles que garantem a coerência da ordem jurídica, não é? A unidade, enfim, são eles que garantem o caráter sistemático do direito. E aí eu estou falando tanto do direito como um todo, da ciência do direito, como dos ramos. Só existe um direito administrativo como ramo autônomo porque ele funciona como um sistema. Né? É aquilo que o professor Celso Antônio, já há tanto tempo, chamou de regime jurídico administrativo, não é mesmo? E princípio é essencial, porque são desses valores que sai essa unidade, essa coerência. Mas também eu não posso dizer que o princípio é o que eu penso. Tem que haver, né, uma certa coesão do pensamento para dizer, olha, o princípio da moralidade é isso, o princípio da razoabilidade é isso, e não é o que cada um constrói, tá certo? Embora a gente faça evoluções no nosso pensar, na nossa reflexão jurídica. Claro. Eu me recordo de um artigo não tão contemporâneo seu sobre responsabilização do Estado por ato legislativo. Principalmente enfrentando algo que é difícil de enfrentar. O Estado tem que responder por leis formalmente válidas, mas que causem danos. E aí eu fico imaginando se algo já amadureceu em face do que originariamente você escreveu. Como que hoje você falaria da responsabilidade do Estado por atos legislativos? Esse foi um tema pelo qual me apaixonei, e veja só, Raquel, a partir da leitura do Eli Lopes Meireles, né? Um autor hoje meio esquecido, meio desconhecido, às vezes até rejeitado por alguns, né? Mas que tem um grande valor. O professor Eli sistematizou o direito administrativo, né? Buscou o direito administrativo francês e adaptou para a realidade brasileira. E eu lembro que já no livro dele, e veja, Raquel, que muitos autores até atuais não tratam da responsabilidade por ato legislativo, não é mesmo? Pelo menos no manual. Mas o professor Eli já tratava, e eu fiquei
talvez por ser da Assembleia, né, por ser funcionário da Assembleia, e eu fiquei assim completamente meio encabulado mesmo, assim, pensando nisso, como é que é essa coisa da responsabilização do Estado, porque a gente normalmente pensa na responsabilidade material, a responsabilidade civil do Estado, quando o Estado causa prejuízo para alguém. E quando é que ele causa prejuízo? Pelo menos quando que isso acontece de modo, né, mais corriqueiro, de modo mais relevante? Quando ele está concretamente exercendo suas atividades, quando ele está exercendo atividade administrativa, né? Porque a atividade jurisdicional e a legislativa, ela é muito cerebral, ela é muito abstrata, né? Então é diferente da máquina que o Estado está usando para abrir a estrada, para asfaltar, que de repente vai lá e derruba o muro da minha casa, então eu quero ser indenizado por isso, tá certo? Isso me deixou assim preocupado, e acabou que no mestrado a minha dissertação foi sobre responsabilidade por ato legislativo, que acabou virando um livrinho, né, que eu chamei Do Estado Irresponsável à Responsabilidade por Ato Legislativo. É uma obra da década de 90 e tal. E, Raquel, talvez seja um pouco de presunção, mas eu acho que não tem nada de muito inovador em relação a esse tema. Porque se eu dei alguma contribuição, e eu brinco que é o livro sagrado, ninguém põe a mão, eu não vejo ninguém pegando na biblioteca, na escola, né? E também não faço propaganda dele, não, porque é feio a gente falar do próprio livro, né? Embora você deva falar sempre do seu... E completar, né, o seu curso. Mas veja lá, eu estava dizendo que se dei alguma contribuição, foi essa contribuição está na conclusão de que, sim, o Estado responde também quando ele faz leis, quando ele legisla, e responde mesmo quando a lei é constitucional. Porque se a gente fala da responsabilidade por ato administrativo, ninguém fica preocupado se o ato é ilícito ou ilícito, né? O policial do Corpo de Bombeiro vai lá e derruba a parede para salvar alguém, causou um prejuízo, licitamente, ele estava na função dele, mas tem que indenizar. Por que a lei tem que ser inconstitucional, né? E eu cheguei à conclusão que os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, eles são os mesmos no exercício de qualquer função. Especificamente no caso da função legislativa, isso acontece, em primeiro lugar, quando causa prejuízo. Segundo, quando causa prejuízo para determinadas pessoas. Porque se a lei vem e traz uma perda para todo mundo, aí não há o que compensar. Vem a lei e, por exemplo, reduz o valor da moeda. Todo mundo vai sofrer isso, não é? Agora, o que está na fundamentação da responsabilidade do Estado, da responsabilidade civil? O Estado existe para trazer o bem comum, para buscar, né, satisfazer as necessidades materiais, principalmente das pessoas, não só materiais, mas quando, por alguma razão, ele não faz isso, e, ao contrário, traz prejuízo, a sociedade como um todo tem que responder. Né? Na verdade, é aquela velha distribuição das cargas públicas, tá certo? É isso que está na base da responsabilidade estatal. Ora, se por uma lei, que é um modo de expressão do Estado, que é um modo de dizer e fazer do Estado, se traz prejuízo para determinadas pessoas, independentemente de ser constitucional ou não, esse prejuízo tem que ser, de algum modo, sanado com a indenização, né? Então, veja, eu fiz uma pesquisa, né, para fazer a minha dissertação, e, por incrível que pareça, Raquel, a responsabilidade por ato legislativo, ela começa a ser reconhecida aqui na América Latina, principalmente em países como o Equador, a partir de um agora também vai me faltar o nome, mas a partir de um jurista que era também parlamentar, e ele se viu diante disso lá acho que foi no Equador. Houve uma lei que monopolizou o serviço como é que fala quando eu quero uma garantia lá para o meu carro, se eu bater o... Seguridade. A seguridade. Só o Estado poderia fazer seguros, né? E havia, não muitas, mas havia seguradoras, né, que ficaram no prejuízo.
E como é que eu faço agora? Acabou o meu negócio, a área em que eu empreendo deixou de existir. Ora, tem que ter uma indenização. Eu me lembro bem, agora, não necessariamente fazer com que o seguro seja monopólio do Estado é inconstitucional. Pode ser uma medida que está de acordo com a Constituição, né? Eu me lembro de uma situação, isso já foi depois da conclusão da dissertação e tal, você vai se lembrar, liberou-se bingo no país. Sim. E aí veio uma corrupção de todo tamanho, uma confusão, um escândalo, etc. Era presidente, nosso atual presidente, e o Lula baixou uma medida provisória, acabando com o bingo. E as pessoas que investiram nisso? E investiram conforme o que estava previsto em lei. Né? Gastei meu dinheiro para instalar um bingo de todo tamanho na Avenida do Contorno, onde era o pizzaiolo de todo tamanho, estava pensando num lucro. E aí vem a lei e diz, não, você não pode mais explorar isso. Né? Então, eu acho que se há uma inovação, talvez seja lamentável dizer isso, mas ela ainda é essa. É reconhecer que mesmo nas situações em que a lei é inconstitucional, é constitucional, ou seja, que a lei tá de acordo com a Constituição, se ela traz prejuízo para determinadas pessoas, impõe-se o dever do Estado de indenizar. Não é? Parece um raciocínio lógico, mas é engraçado como que no direito existem, especialmente no direito administrativo, algumas áreas que não são afetadas pela obviedade. Intervenção do Estado na propriedade, por exemplo, tombamento e algumas limitações administrativas. É verdade. Então, você tomba a fachada de um determinado prédio, isso beneficia historicamente, paisagisticamente, arquitetonicamente toda a sociedade, e quem suporta o prejuízo é só o titular do bem. E basta pensar, que é como exemplo vivo disso que você está falando, que a lei de tombamento é de 1927. Né? Na verdade, é o Decreto-Lei 25 de 1927. 37, é do Getúlio Vargas, verdade. E a gente não consegue atualizar. Como é que um tema tão importante continua regulado por uma lei que tem 90 anos? Né, ou 80 e poucos anos, tá certo? E realmente se a gente pegar autores que a gente gosta, que respeita, em se tratando de manuais, nós vamos ver que o requisito da inconstitucionalidade da lei continua sendo mencionado. Sim. Continua sendo mencionado. Sim. Né? E gente, inclusive, para quem eu dei meu livro, com quem eu conversei. Né? Hoje, a gente tem inovações decorrentes de múltiplos diplomas que surgem, de fato, como avalanches, tsunamis de conhecimento. Sim. Então, vem a LINDB, temos a nova lei de licitação e contratos administrativos. De todos esses diplomas, tem algum deles que lhe é especialmente afeito? Olha, Raquel, eu vou até, se você me permitir, voltar um pouquinho na responsabilidade civil do Estado, porque existe, sim, um campo de evolução, mas não é em relação à responsabilidade do Estado legislador, é do Estado juiz. Eu acho que nesse campo, sim, porque ele estava encoberto por essa mesma tradição, por essa mesma poeira que faz com que alguns autores resolvam não investir em novidades em relação a determinados temas, como você está dizendo. E em relação à responsabilidade do Estado no exercício da função jurisdicional, eu acho que houve um avanço. Né? Imagina quantos livros foram produzidos, foram editados tratando desse tema, e avaliação de casos concretos em que o Estado se responsabiliza, até pela demora da entrega da prestação jurisdicional. A gente tem casos concretos. Né? Então, só para fazer essa ressalva, acho que se evoluiu em termos de reconhecimento da responsabilidade do Estado juiz. Agora, no que diz respeito à legislação mais recente, eu acho, por exemplo, que a 1433, né, que veio inovar no plano normativo a licitação e o contrato administrativo, é muito importante. E nesse ponto me vem a ideia de congresso. Porque quantas vezes, Raquel, a gente assistiu isso? Uma lei trazendo ideias, né, trazendo o resultado de trocas de ideias que a gente viu num congresso.
não tinha legislador nenhum pensando nisso, mas a atuação concreta dos doutos, né, dos especialistas, trazendo novas ideias. Olha, vamos inverter as fases da licitação, porque isso é um problema que a gente... É impressionante como é que isso se reflete na inovação legislativa, né? Acho a lei muito relevante. Eu te confesso, estaria mentindo se eu dissesse que eu gosto muito do tema licitação. Não gosto, não. Eu gosto de coisa que tem mais filosofia, sabe? Sim. Mas é do dia a dia da administração como um todo. Agora estão acontecendo alguns milhares de processos licitatórios, né? Então é muito relevante e acho que a lei veio com inovações importantes. Agora, a LINDB, ainda não muito assimilada, eu acho que é uma mudança muito relevante, Raquel. E porque ela busca enfrentar esses problemas que a gente está falando, né? Uhum. De invasão de competência de um poder no outro, né? Busca trazer consensualismo, racionalidade para as decisões, inclusive as decisões judiciais. Né? Realidade. O juiz, tudo bem, tem lá o poder de condenar o Estado a pagar um medicamento que custa milhões, mas e o resto? E o resto da saúde? Não é? Como é que vai se compensar esse gasto? Eu acho que a LINDB, fruto, né, do pensamento, do raciocínio, especialmente do professor Anastasia, do professor Floriano, ela traz... É engraçado, é uma lei que traz reflexões, né? Uhum. Ela traz normas, mas normas muito reflexivas, para que o aplicador do direito, seja o administrador, o gestor, seja o juiz, não é? Tenha que se preocupar tanto com a fundamentação quanto com as consequências das suas decisões. Uhum. Né? Então, eu elegeria a LINDB, né, como essa lei aí. Nessa perspectiva, qual é o legado, se você deixar um conselho, uma palavra final, um resumo, pensando um pouco no Eli, que tirou o direito administrativo do 0, levou aos 50. Sim. Quem veio depois foi dos 50 em diante. Sim. Então, considerando o que a gente recebeu, você deixa o que de legado para quem nos ouve? Eu acho que, tudo bem, talvez o livro sobre responsabilidade tenha uma contribuição importante, mas eu acho que não está tanto assim num tema, numa conclusão, está num sentimento. Eu sou muito otimista em relação à administração pública, Raquel. E eu não sei quantos alunos que eu já tive, mas teve época que eu tinha 9 turmas. Né? Aquela época que a gente é meio doido, tem um vigor que você não sabe de onde que sai. Então, eu já tive 9 turmas simultâneas. Hoje eu tenho 3 e mal dou conta. Eu tento passar esse otimismo. Tem muita mazela na administração pública brasileira, tem muita coisa para corrigir? Tem. Mas, olha, eu estou com 63 anos, eu só vi evolução. Né? Tem perda no que diz respeito à legitimidade, à confiabilidade, principalmente dos nossos mandatários, mas na administração eu só vejo evolução. Eu sou de um tempo, Raquel, em que havia muita dúvida, a Constituição em vigor era de 67 ou de 69, e havia muita dúvida sobre a exigência de concurso público. Concurso público hoje é algo que a sociedade já assimilou, não é? Eu não vou resistir a fazer uma fofoca. No meu concurso para a Procuradoria do Estado, no ano de 1998, o professor Júlio estava na minha banca de concurso. E ele fez uma pergunta sobre concurso público. Olha só. Sobre a diferença entre primeira investidura e investidura. Essa é uma preocupação sua constante. Verdade. Então, assim, a sociedade brasileira foi assimilando, não é, algumas convicções, algumas, na verdade, ideias centrais do direito administrativo e, portanto, da administração pública, que não tem mais retorno. Né? Então, a gente está evoluindo, repito, com tudo de ruim que a gente vê na administração, que ainda não é esse campo de excelência, de eficiência que se buscou com a reforma administrativa, mas eu acho que há uma confluência do direito e da moral, sabe, no âmbito da administração pública, né? E isso é muito bom, e isso sinaliza no caminho de melhores tempos.
Eu agradeço a presença do professor Júlio e que a gente siga otimista, construindo sempre. Muito obrigada, professor. Eu te agradeço, uma honra, viu? Um prazer. Muito bem.